Olá pessoal, Edu aqui e hoje eu estou gravando esse vídeo muito feliz, de forma muito especial, para fazer o registro da vitória do tenista brasileiro João Fonseca no ATP Next Generation disputado em Jeddah, na Arábia Saudita. E por que um vídeo especial sobre o assunto? É óbvio que tem todo um lado pessoal, né? Eu jogo tênis desde os 6 anos de idade, então talvez seja a coisa que de forma pelo lazer eu pratique há mais tempo na minha vida, mas também pelo fato de que é uma conquista absolutamente extraordinária para o esporte brasileiro e para esse jovem garoto que vem se destacando não só pelo tênis que joga, mas pela forma como ele vem sendo preparado para dar os próximos passos numa carreira tão difícil, né? O tênis é um daqueles esportes onde só ganha o invicto, né? Apesar de que esse torneio ele tem uma forma de disputa diferente, mas é um torneio especial e aí eu vou explicar um pouco de como funciona. Esse torneio ele é disputado pelos 8 tenistas mais bem colocados no ranking, abaixo de 20 anos de idade. O João tem só 18 e ele é o mais jovem tenista da história a ganhar esse torneio. E, além disso, ele se iguala a tenistas como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, que recentemente ganharam esse torneio e desenvolveram sua carreira para patamares de ambos terem atingido o número 1 do mundo e terem ganho torneios de Grand Slam. O João, ele desde os 12 anos de idade é acompanhado por uma equipe muito profissional de treinador, fisioterapeuta e inclusive de uma das coisas que eu acho mais importante, que é o apoio da família muito grande, além de patrocínios extremamente expressivos. Você olha que para um garoto da cidade, ele já utiliza marcas que são normalmente conquistadas por tenistas com mais tempo de circuito e com mais resultados apresentados. O que mostra, o que leva a gente a crer que a preparação dele também fora das quadras vem sendo feita de forma extraordinária. O João, ele é um tenista, e aqui vai um pouco do entusiasta do tênis falando, que ele vem trazendo para a gente uma, uma maneira de jogar muito interessante. Ele conseguiu nesse torneio mostrar para todo mundo, e aqui eu vou falar desse torneio, mas eu não quero deixar de registrar que o ano dele começou com quartas de final num ATP 500 no Rio de Janeiro. Então isso já foi uma coisa extremamente bem avaliada e um destaque muito grande dentro da carreira dele, mas quando ele chegou agora, no último torneio do ano praticamente, disputando com as pessoas com as mesmas características que ele venceu nesse torneio tenistas que eram 20 do mundo, 40 e pouco do mundo, e venceu de forma consistente. Ele venceu jogando partidas aonde ele começou atrás, aonde ele começou vencendo e aonde ele começou muito nervoso, como ele realmente reconheceu logo depois da vitória de hoje, na final. Quando você joga atrás uma partida de tênis, você tem que manter o seu mais alto nível, porque eventualmente o seu adversário ele começou a partida e está ali junto com você num nível um pouco acima. Isso não quer dizer que ele vá jogar acima o tempo inteiro. Então, o que você tem que fazer é aquela luta de você se manter de pé, sempre muito próximo do adversário, porque no momento que ele baixar a guarda, você vai nocauteá-lo. E é isso que o João tem feito e fez nesse torneio de forma brilhante. Mesmo nos momentos, né? E ele teve um jogo contra um tenista tcheco que sacou o melhor do que ele e que deixou ele sempre numa situação muito difícil, que ele teve que ir às últimas consequências durante toda a partida. Ele teve que se manter, né, na partida durante todo o jogo. E foi um jogo tão curioso que foi um jogo disputado em 5 tie-breaks. O tie-break é aquele game decisivo no final do set, quando os tenistas eles terminam empatados ali o final do set. Esse torneio, o ATP Next Generation, ele inclusive ele traz algumas coisas que eu acho fundamentais, que precisam ser estudados agora para o esporte. Eu já reclamo disso há muito tempo. Eu sou um tenista que amo jogar, mas não gosto tanto de assistir. E talvez por isso eu passei a gostar até um pouco mais de assistir o tênis feminino do que o tênis masculino. Porque o tênis feminino termina sendo um jogo um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico. O tênis masculino ele se tornou um tênis muito demorado, muito longo e com muito intervalo, muitos intervalos.
Nesse torneio, a Associação de Tenistas Profissionais basicamente testou duas novas regras. E elas eram a regra do saque aceito, desde que fosse dentro da quadra do adversário, mesmo tendo cometido o let, ou seja, antigamente quando você sacava, a bola batia na rede e caía dentro da área de saque do outro lado, você tinha que repetir o saque. Agora, né, no teste que foi feito nesse torneio, o saque, mesmo quando batia na rede, caindo dentro da área de saque adversário, ele era aceito, e isso trouxe uma dinâmica para o jogo muito grande. A segunda coisa foi o intervalo entre o primeiro e o segundo saque também sendo medido, né, a partir de agora. E já há algum tempo, né, os tenistas têm prazo entre um ponto e outro para sacar novamente. E nesse torneio foi testado a coisa de intervalo entre o primeiro e o segundo saque, que às vezes era uma coisa lenta, demorada, desagradável, chato de ficar esperando. E agora não, agora você tem 8 segundos para sacar o segundo serviço depois que você erra o primeiro serviço. Também outras duas coisas foram implementadas, né? E uma delas foi o set de 4 games. Normalmente o set no tênis é um set de 6 games, mas caso o placar fique empatado em 6-6, ele é decidido num tie break para ver quem faz o sétimo game e ganha. Nesse torneio não, foram sets de 4 games, e caso ficasse empatado em 3 games, ele era disputado num tie break tradicional, igual ao tie break dos sets longos. Uma outra coisa também que chamou muito a minha atenção e que me agrada absolutamente, isso é uma regra que para mim já não devia existir há muito tempo, é o fim da vantagem. A vantagem é quando está 40 iguais no game e você tem que fazer 2 pontos de diferença seguidos para que você possa ganhar o game. Nesse torneio foi testada a regra que eu acho extraordinária para a dinâmica e para inclusive gerar mais quebras de saque e tudo mais, que é de que quando se está 40 iguais no game, vai ter o ponto decisivo. Então, naquele ponto, quem fizer ganha o game, e isso trouxe uma dinâmica muito grande. Então, o torneio foi gostoso de assistir. É um torneio que ele tem painéis digitais, painéis de LED pela quadra inteira, onde ele chama a atenção para os pontos decisivos. Ele cria um ambiente, uma atmosfera muito interessante para o que está acontecendo ali. E nós tivemos a felicidade desse jovem tenista vencer o torneio e vencer da forma tão brilhante, né? O João ele vem consolidando um tênis de muita força, mas com muita consistência. Isso é a coisa mais difícil no tênis. Quanto mais você parte para a força, quanto mais você parte para um tênis muito próximo das linhas, as suas bolas, mais você tende a perder eficiência. E foi exatamente o que o João não demonstrou. Ele demonstrou um crescimento, né, dessa relação entre potência, precisão e um jogo de muita cabeça, de saber em que momento fazer e seguir cada estratégia. Então foi um torneio que renovou as nossas esperanças. Hoje o Brasil tem vários tenistas que lutam dentro do circuito internacional para se colocar em posições melhores, mas o nosso tenista mais bem colocado hoje no ranking, ele está muito longe daquilo que a gente já foi para o tênis, e surge uma esperança que o João não só traga essa possibilidade de tenistas mais bem colocados, mas como puxe junto com ele esse número de brasileiros que estão disputando o circuito hoje para posições melhores. Eu quero lembrar que o Brasil ele disputa, né, a Taça Davis, que é um torneio entre países, e é um torneio formado por equipes. Na hora que você traz para a sua equipe elementos que somam a essa equipe, obviamente que todos os membros dessa equipe tendem a ter melhoras consistentes e juntas. Para falar do tênis, a gente tem que naturalmente se lembrar de que o tênis brasileiro não é exclusivamente João Fonseca, não é exclusivamente o masculino, muito pelo contrário, né? Recentemente, o tênis brasileiro redescobriu o prazer, né, de uma pessoa estando ali dentro das posições mais elevadas do ranking, com o crescimento do tênis da Bia Haddad Maia. A Bia Haddad Maia, uma tenista que chegou à 10ª posição do ranking mundial, e hoje ela está consistentemente
dentro das 20 primeiras posições, e isso é uma das coisas que a gente fica muito orgulhoso de ver, porque a gente sabe que veio com muito trabalho e a gente tem visto o quanto ela tem também se desenvolvido, né? Eu oportunamente farei vídeos para falar da Bia, certamente, porque ela tem uma carreira muito grande pela frente. Ela tem 28 anos hoje, então ela tem ainda bons anos aí de alto nível. E certamente eu estarei aqui para falar das conquistas dessa tenista de São Paulo, extraordinária, lutadora, simpática, uma pessoa que merece respeito e nossa admiração dentro e fora da quadra. E certamente uma pessoa que vem mostrando que o esporte brasileiro ele é muito mais do que só o futebol, ou só o masculino, ou só qualquer coisa. A Bia é um orgulho para todos nós e eu tenho certeza que ela também é modelo para uma nova geração que daqui a pouco vai estar aí, né? Hoje nós temos duas tenistas entre 14 e 15 anos de idade que já vem também surpreendendo pelo que tem feito até hoje e que certamente, se seguirem os passos corretos, tiverem a felicidade de encontrarem as pessoas certas e também a resiliência e a vontade de desenvolver o esporte dentro dessas meninas, elas chegarão muito longe no tênis. O vídeo vai acabar muito rapidamente, obviamente sem esquecer de o que nos fez chegar até aqui. E aí vai uma curiosidade, eu em 2005 morei nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, e eu costumava jogar nas quadras do Central Park. O Central Park de Nova York é falado por tudo, né? Eu já vi, sei lá, centenas de vídeos, documentários e coisas sobre o Central Park e raramente você vê alguma menção a quadras de tênis. Eu, quando morei lá em 2005, tinham 26 quadras de hard true, que é um piso como se fosse o saibro, mas na verdade é um pó cinzento que é muito legal de jogar, porque ele é mais rápido do que o saibro, mas traz aquela mesma sensação. E 4 quadras rápidas. Eu não sei hoje como aquele complexo está, mas é um complexo bem grande, bem frequentado. E estando lá, né, praticamente todos os dias desse ano, eu tive a felicidade de ver jogando na quadra do lado. Talvez aqui começou tudo isso, né? Uma brasileira chamada Maria Esther Bueno. Maria Esther Bueno, ela simplesmente ganhou 19 Grand Slams na carreira dela. Se os números não estiverem corretos, me perdoem, porque aqui está o depoimento de um fã, né? Eu pude ver uma senhora sacando e voleando, indo para a rede, já com uma idade elevada, mas me trouxe a nostalgia da mulher que revolucionou o tênis em todos os sentidos, no estilo do jogo, no saque e voleio, nos anos 50 e 60, numa indumentária, né? Ela usava uma roupa que era revolucionária, linda, que mostrava a forma como ela queria se expressar naquele momento. Então, Maria Esther Bueno, um grande exemplo. Eu tive o prazer de vê-la e de fazer esse registro aqui para vocês. Para mim é um grande prazer. E ela certamente foi e ainda será inspiração para muitas garotas e garotos que com certeza buscam a história do esporte para entender as suas próprias histórias. E nunca deixar de esquecer aquele que, mesmo já depois de velho, eu já com boa idade, 1997 eu tinha 26 anos, e a gente começou a ver e a ouvir falar no nome de um cara chamado Gustavo Kirten, ou Guga simplesmente, um jovem de cabelos longos e encaracolados que surpreendeu o mundo, né, nas quadras sagradas de Roland Garros na França, vencendo o torneio, desbancando ex-campeões, desbancando favoritos, jogando um tênis revolucionário, extraordinário. Inclusive a própria forma revolucionária dele de jogar foi uma das coisas que encerrou a carreira dele mais cedo, porque ele gerou um problema no quadril de tão revolucionário e tão incrível que era a forma que ele desenvolveu o esporte. Um backhand, que é o golpe de esquerda, absolutamente extraordinário, talvez um dos mais lindos até hoje. Eu considero o backhand do Guga, junto com o do Wawrinka, os golpes mais bonitos de esquerda até hoje na história do tênis. E
Esse tenista, ele trouxe para a gente novamente aquele orgulho. O Guga foi o tenista que, talvez o único que tenha vencido no torneio Masters, que era o torneio também para os melhores tenistas, mas esse sem limitação de idade, do ano de 2000, disputado em Portugal. O único tenista que venceu no mesmo torneio, Pete Sampras e André Agassi, e aquilo para a gente foi extraordinário. O Guga tem outra história curiosa, ele tem um scout de mais vitórias do que derrotas contra Federer, e eu me lembro que já ele bem debilitado, já bem machucado, e o Federer voando no circuito, né, um jovem que já vinha desbancando todo mundo, o Guga sofrendo com contusões, o Guga simplesmente arrasou ele em Roland Garros e meteu um 3-0 com um triplo 6-4, e a gente chorava de emoção ali pelo guerreiro, né, que ele continuava sendo e tudo mais. O João, voltando para ele tem sido exatamente isso, um guerreiro, um cara que tem aprendido a sofrer, que tem sido apresentado para ele os riscos dentro da carreira de uma empolgação exacerbada. Eu só espero que a imprensa e o público entendam que o tênis é um dos poucos esportes que só vence aquele que ganha praticamente todos os jogos, né? São raros os torneios como esse que ele acabou de disputar, onde você tem uma fase de grupos, depois semifinal e final. Normalmente os torneios são disputados num modelo de chaveamento, onde você só vence se você vencer todos os jogos. Então, num país carente como o Brasil de ídolos, a gente vai ter, obviamente, uma atenção e uma cobrança maior em cima dele, como já acontece com a Bia, mas que ela entende que pela maturidade, pela idade, ela já aprendeu a lidar um pouco melhor. Por mais que eu também ache, às vezes, muito injustas as críticas que são feitas nos momentos onde ela apresenta dificuldade. Porque as pessoas não entendem que no tênis, para você incluir um elemento novo no seu jogo, você vai ter que renunciar a muita coisa do que você já tinha consistentemente colocado na sua forma de jogar. Então a Bia esse ano mudou muita coisa com relação ao saque dela, com relação à variação de jogo, e isso levou ela a perder jogos que ela normalmente não perderia. E aí vieram aquelas críticas às vezes duras, injustas e tal. O tênis também está passando por um momento muito difícil com relação a questões de doping e tudo mais, que a gente vai falar sobre isso especificamente, mas que também levam a um desconforto, a uma desconfiança, a um momento de tensão, a você ter que estar o tempo todo à disposição. E não é porque você está preocupado de ser pego em doping, é porque você tem que estar à disposição, a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, pode bater um fiscal na sua porta para pedir um exame. E se você não atender esse fiscal porque seu telefone está fora de área, ou porque você foi passar um final de semana numa chácara onde o telefone não pega, se esse fato se repetir por 3 vezes, você é banido, você sofre uma punição. Então, o tênis vem passando por mudanças. Esse torneio teve mudanças importantes na regra, que eu acho que devem ser bem vistas e analisadas, como o voleibol passou anos atrás, onde passou a não ter mais a vantagem e os sets passaram a ser mais dinâmicos. Então o tênis é um esporte que ele tem pouca evolução com relação às regras nos últimos anos, e eu acho que esse torneio mostrou que há espaço para que essas mudanças aconteçam, para que tenha mais bola rolando e que a gente possa ver mais tênis do que intervalos. Então era isso o vídeo de hoje. É um registro do amor e da admiração que eu tenho pelo esporte, que me formou, que me trouxe amigos da vida inteira. Eu tenho amigos em muitos lugares do Brasil e em alguns lugares do mundo só por conta do tênis. E o João Fonseca hoje, que me fez aqui na Austrália acordar vários dias entre 3 e 4 da manhã para ver os jogos dele, me trouxe de volta aquela memória muito legal de eu muito garoto, né, e todo mundo que é muito jovem começa a jogar, sonha em ser um tenista destacado e qualquer coisa, e eu nunca fui e não sou. E o João, ele me trouxe para esse momento legal, certamente vai trazer muitos garotos a esse mesmo momento, e eu espero que esses garotos se tornem tudo aquilo que eles queiram se tornar. Então é isso. Grande abraço a todos. Espero que, se vocês gostaram do vídeo, considerem se inscrever no canal, deem um like e a gente se encontra num próximo momento. Grande abraço.